Com certeza, se você já morou no Brasil e é brasileiro, você já se perguntou uma seguinte fala: por que que o meu país não é igual ao do outro? Por que que o meu país é menos desenvolvido do que o Japão? Por que que o meu país não tem uma segurança tão boa igual a segurança do Uruguai? Por que que o meu país não tem tal coisa? Com certeza você já se perguntou isso, né, gente? E sabe quem também se perguntou isso? Nada menos, nada mais do que o Bolsonaro. Já se perguntou isso várias vezes e, aliás, além de se perguntar, ele explica também esse motivo. Evento que a esquerda não foi solução em país nenhum do mundo. Tá? Onde tem esquerda, tem fome, tem miséria, tem violência, tem tudo de ruim que se possa imaginar. Que esse pessoal da esquerda vive do Estado. É a mesma coisa você chegar para um berde de uma vaca e falar, sai daí, você vai virar vegetariano agora. Não vai sair. O berde, o carrapato, é o que materializa esse pessoal de esquerda. Você não vê empresário de esquerda. Raramente acontece que existe uma. É coisa rara de acontecer. São de direita, geralmente. Por quê? São pelo livre mercado, pela iniciativa privada, tá? Pela liberdade, e que defende isso aí. Como você vê, o Japão, a Coreia do Sul, o que, que eles têm? Até Israel. Não tem nada, comparando com o Brasil, mesmo levando em conta proporcionalmente riquezas, bens, energia, não tem nada. Porque são uma grande potência, porque o seu povo e usa são melhor do que nós. Exatamente por essa liberdade. Em especial a liberdade econômica, nós aplicamos isso no nosso governo. Não é apenas da boca para fora. 2019 foi um ano das grandes transformações. A lei da liberdade econômica impulsionou o Brasil para o desenvolvimento. Também nós revogamos de imediato 5 mil normas regulamentadoras. Quem fez isso foi o atual senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte. Ou seja, tudo isso que nós fizemos nos apontava para ter uma política semelhante a esse país que eu te citei agora. E não Cuba, e não Venezuela, e não Coreia do Norte. Vocês estão... O que que o Bolsonaro falou? Ele fez uma comparação bem fácil de se entender. A gente tem dois países. O Brasil, ele está na linha entre o meio. Ou ele passa para o lado de Cuba, ou ele se inspira para o lado de países que são bem desenvolvidos. E o que muda isso é o povo brasileiro. Ou seja, se o povo brasileiro tiver a mentalidade de querer crescer e mudar para o lado que são países mais bem desenvolvidos, como por exemplo a Coreia do Sul, como por exemplo o Japão e até mesmo o governo de Israel, esses países se comparam e chegam a esse nível porque tem mais liberdade econômica e o povo realmente quer. E segundo Bolsonaro, sabe o que falta aqui no Brasil? Realmente isso, uma liberdade econômica maior. Uma coisa que ele fez no governo dele, mas no governo Lula está deixando a pecar bastante essa liberdade econômica para os brasileiros. Ou seja, estão sugando dinheiro pra caramba de quem está querendo empreender no Brasil. E dessa vez, com o governo Lula continuando, as chances que a gente tem de parar mais perto de Cuba do que de países desenvolvidos é muito, mas muito maior, né? Com certeza o Brasil não está indo para um rumo muito bom, né? E você sabe qual outro país também não está indo para um rumo muito bom, mas está com a chance de ouro de mudar tudo isso hoje? A Venezuela. A Venezuela está mais ou menos o seguinte: está havendo eleições no país, no caso na Venezuela, que vão acontecer hoje. A gente vai ter os resultados de quem realmente representa a Venezuela, né? Coisa que a gente já sabe na cara, quem representa a Venezuela. Mas assim, a gente tem que fingir que isso vai ser democrático. Claramente as pessoas da Venezuela apoiam muito mais a oposição do que o Nicolás Maduro. Mas a chance da gente ver esse resultado no final do dia e descobrir que Nicolás Maduro ganhou, provavelmente de uma forma não tão correta, é bem grande. E adivinha quem que vai fiscalizar essas eleições? Pois é, o Brasil mandou o Celso Amorim para fiscalizar essas eleições e dizer o que está certo e o que está errado. Em umas eleições que começaram já erradas, ou seja, começou já perseguindo a oposição, começou já há anos estando errada. Você acha mesmo? Você acha mesmo? Você acha que isso ia mudar agora? Provavelmente não, né? Mas o governo brasileiro tem uma outra visão. A nossa conversa é prestar conta para vocês que estão no Brasil o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui acompanhando o processo eleitoral que vai acontecer domingo em todo o país. As eleições na Venezuela sempre foram uma disputa de classes. Lembre-se, nos 25 anos
do processo bolivariano, eles já fizeram 30 eleições. E a de domingo vai ser a 31. Então, ninguém, a burguesia, os meios de comunicação, pode acusar que o processo bolivariano seja antidemocrático. É o país do planeta que fez mais eleições em menor tempo. Agora, o que aconteceu nesses 25 anos? É que a Venezuela é o maior produtor de petróleo do Ocidente. E os Estados Unidos sempre disputou esse petróleo. Passou o século XX carregando petróleo. Eles pagavam de royalties $1, quando o barril custava 100. Portanto, eles ajudaram a financiar a riqueza dos Estados Unidos. E tendo tanto petróleo tão perto dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca aceitou que o Chávez passasse a utilizar o petróleo como uma riqueza a favor do povo, a favor da soberania nacional. Então aqui nas eleições, sempre se disputou o que fazer com o petróleo. É para continuar enriquecendo. O principal dessa nossa conversa... Gente, vocês estão vendo, né? Eu não sei se eu estou louco, mas... essa fala que vocês escutaram mesmo, gente, que a eleição na Venezuela foram feitas várias eleições, um país que fez mais eleições no mundo, e que elas são democratas, já que tem eleições, né, gente? Gente, a Rússia também fez eleições várias vezes. Pois é, a China também fez eleições várias vezes. Acredite ou não, não é a eleição que define se um país é democrático ou não, né, gente? E jogar a culpa principalmente em outro país, por exemplo, os Estados Unidos, que a Venezuela está num caos político por conta dos Estados Unidos, não é certo não, gente, tá bom? Porque assim, se o país ele tá em um caos econômico, não é por conta de outro não, é por conta da falta de administração do seu próprio governo. O governo, o que quer fazer? Ele arruma um outro comparador, ele vende, ele dá os seus métodos possíveis para conseguir resolver o problema. E no caso da Venezuela, não foi isso que aconteceu, não teve resolução nenhuma de problema. Ou seja, a população não quer, vocês viram pela própria visão aí da Venezuela, dessa vez então com toda a força, a gente está vendo que a população não quer de jeito nenhum que o Nicolás Maduro entre, tá? E adivinha quem vai provavelmente aí ganhar essas eleições? Não vai ser a oposição. Depois de tanta perseguição, com certeza não vai ser oposição. Mas sim, o governo de Nicolás Maduro, ou talvez, para falar que é democrático, tem a chance do Nicolás Maduro colocar alguém que seja da sua linha e passar para essa pessoa. Mas uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que a Venezuela pode ser qualquer coisa, pode ter sistema eleitoral, pode ter o escambau que for, mas democrática não é, tá, gente? E aqui, ó, além disso, tá acontecendo as eleições na Venezuela, as pessoas continuam deixando a Venezuela para escapar da violência, da insegurança e das ameaças, assim como da falta de alimentos, remédios e serviços essenciais. Ou seja, com mais de 5,4 milhões de venezuelanos vivendo no exterior, se tornou uma das maiores crises de deslocamento do mundo. O socialismo é isso. A única esperança da Venezuela é quebrar o chavismo, né? Vocês viram. É uma coisa, dizer que uma democracia está sendo criada e que as pessoas estão gostando desse lugar e que as eleições são corretas, os dados não comprovam, porque se as pessoas votaram mesmo no Nicolás Maduro, se elas realmente apoiam e elas queriam que o governo do Nicolás Maduro ficasse, não estaria tendo uma imigração assim em massa da Venezuela, né? Vamos dizer. Não é porque teve eleição que foi aí completamente democrática. E outra coisa, derrubar o chavismo é essencial na Venezuela. Derrubar o chavismo seria resolver metade dos problemas que tem nesse país. Querendo ou não, é pura verdade. A gente sabe que o socialismo, em vez de ajudar o que vem na ideologia, ele faz o quê? Ele atrapalha ainda mais a situação das pessoas, né? E o que acontece? Hoje, como vocês sabem, os venezuelanos vão nas urnas, né, para ameaçar, né, o regime do Nicolás Maduro. Ou seja, pode ser que por algum motivo e alguma esperança consiga sim ser uma grande diferença nas urnas contra o Nicolás Maduro, tá, gente? E aliás, acredite ou não, essas eleições na Venezuela vão definir o futuro do país. Acredite, essa eleição vai ser a mais polêmica de todas,
porque a gente está falando de uma eleição de um país vizinho que está prestes a acontecer logo depois. As eleições na Venezuela estão acontecendo hoje, e além de tudo, para piorar a situação, isso pode ser que os venezuelanos se revoltem e queiram fazer um novo tipo de governo, ou então estejam indo para tudo ou nada. Talvez esse seja o banho de sangue que Nicolás Maduro falou, né? Mas vamos falar também sobre outra coisa, né? Vocês sabem que o governo do Biden tá chegando aí, né, gente, ao fim, e a gente tá vendo que temos duas opções, Kamala Harris e o Trump. Mas adivinha uma coisinha? O Trump tá pegando umas pautas ótimas, e entre elas, uma das principais que ele tá apoiando é ajudar o mercado. E sabe o que tá prestes a subir? O Bitcoin. Pois é, Bitcoin mesmo. Sabe aquela moeda famosa que há poucos anos atrás ninguém dava nada e agora custa milhões? Pois é, a tendência é essa. Ó, em 15 anos de Bitcoin saiu da ideia de postada de um fórum de internet para um dos ativos mais valiosos do mundo. Logo, mais o Bitcoin vai superar a prata. Nada mal, mas que tal superar o ouro? Logo, o Bitcoin vai superar o ouro e outros valores do mercado. Não há nada parecido com o Bitcoin e a maioria das despesas tem aí uma mínima noção disso. Dá uma olhada só, gente. Posted anonymously on an internet message board to being the 9th most valuable asset anywhere in the world. Can you believe that? Is that right? That's a big deal. Think of that. It's already bigger than ExxonMobil. Soon it will be surpassing the entire market cap of silver. It's not bad. How about gold? How about gold? Let's go gold. And one day it probably will overtake gold, but based on the way it's going now, it could very well be a possibility. There's never been anything like it, and I don't think you've ever seen anything like it. And most people have no idea what the hell it is. You know that, right? So what happens when they figure it out? That's going to really be something. Pois é, gente, vocês viram, né? O Trump disse que o Bitcoin tem costumes de superar, e dessa vez com o governo dele, as chances do Bitcoin subir vão ser altas, ou seja, vamos ver um investimento muito grande na criptomoeda, que de certa forma é muito bom, ou seja, investimento no mercado, independente se seja criptomoeda ou não, é algo que é extremamente bom. São pautas importantes, né? Mas sabe o que tem de outra coisa? Tem muita coisa importante nessa matéria. Então já fica aqui que a gente vai falar dessa vez sobre um probleminha um pouco maior, né? Que, assim, rondou tudo que a gente pode dizer na sociedade socialista. Pois é, né? Há várias décadas a gente pode falar que, assim, né? Várias pessoas vieram com essas pautas de socialismo e que, aliás, não tem nada a ver com pautas de família, tá? Como eles colocam. E, normalmente, quem defendia isso, né, eram familiares, eram pessoas que tinham aí seus valores concretos. E quem fala um pouco sobre isso é o Gustavo Gaia. Que era a destruição e a abolição da família. Desde o século XIX, Marx, Engels e outros socialistas como Charles Fourier e Robert Owen escreveram sobre isso. Para eles, o casamento é contrário à natureza humana e cria relações de desigualdade, porque, segundo eles, coloca as mulheres como escravas dos homens. Além disso, a família perpetua o capitalismo, porque os pais trabalham para deixar um patrimônio aos filhos. Por isso, os movimentos socialistas de hoje estimulam o crescimento da comunidade LGBT. Não que eles se importem com essa causa ou com as pessoas ligadas a ela. Só querem acabar com a família tradicional, que é a base da sociedade capitalista. Por isso, a educação sexual nas escolas é tão importante para a esquerda. O Brasil está em risco. Precisamos resistir. Por isso, te espero dia 30 de julho, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Inscreva-se pelo link da bio. Ou seja, Gustavo Gaia colocou um vídeo falando sobre as teorias de Marx, Engels e outros diversos filósofos, que a gente pode dizer assim, que se dizem socialistas. Quem leu o comunismo, se você leu, né, a obra de Karl Marx, o Manifesto Comunista, você vai ver o quanto isso aí é uma palhaçada, galera, tá? Primeiro, não é uma coisa que as pessoas interpretam do jeito certo, tá? Para começar, já vamos errar por aí, né? Porque assim, o livro é uma coisa, quando o povo passa para a prática, é outra coisa totalmente diferente. E o que a gente tem que dizer é que nem tudo que ele escreve, algumas partes sim, a gente pode dizer que dá para pegar que é corretivo.
Mas a grande maioria, o livro não é dos melhores, não, tá, gente? E o que ele disse, de certa forma, faz uma tendência. A pauta da esquerda não é dar palco para os LGBTs, não é dar palco para os indígenas, não é se preocupar realmente com essa pessoa, com o que eles querem, em proteger eles. É em apenas conseguir aí criar uma galera que traga voto e que seja desprendida, que não seja o quê? Que não seja acumuladora de um sistema capitalista. Ou seja, realmente, uma família tem muito mais chance de entrar dentro de um sistema capitalista, ou seja, porque vai ter filhos, tem produção, coisas de patrimônio, outras coisas muito maiores do que as pautas que são diferentes e que a esquerda entra aí em grande aprofundamento sobre elas, né, gente? Mas assim, vamos falar de uma outra coisa que foi pauta da esquerda e que no final todo mundo achou que ia ter apoio, mas olha, se lascamos. Pois é, foi a pauta dos indígenas, né, gente? Foi mais ou menos o seguinte, ó, o Lula, ele subiu na rampa com o indígena, legal, beleza. Com o indígena uma porrada de gente também. Até aí foi tudo bonito, legal, dando palco para essas pessoas e para as diversidades. Tudo bem. Só que depois foi ficando o seguinte, criou o Ministério do Povo Indígena, legal, colocou, né, nomeou uma indígena como ministra e no final sabe o que ele fez para cagar na retranca? Em 2023, o governo gastou mais de 1 bilhão nas ações emergentes da terra Yanomami, ou seja, em voos equivalentes a 40 voltas por terra, ou seja, torrou mais ou menos 2,6 mil, né, praticamente para cada indígena Yanomami nesse mês de 2023. Pois é, nesse início do mês de 2023, pra vocês terem noção, tá, gente? Então, resumindo, se essas matérias são de 2023, quanto que o Lula já não gastou? Pensa comigo. Em 2010 já torrou isso aqui. Hoje, se brincar, dá quase 10 mil reais, se eu for analisar, né? Porque uma coisa que a gente sabe é que o governo Lula vem fazendo é dizer que ia apoiar certas pautas e no final meteu o pé delas, né? Meteu o pé de todas as pautas possíveis que eles criaram, ou seja, enganando a população brasileira. Quem não pensou, né, que o Lula ia colocar suas pautas? Quem não votou no Lula achando que o Lula ia defender os LGBTs? Quem votou no Lula achando que o Lula ia defender as mulheres? Pois é, não defendeu não. E a situação tá cada vez pior para essa galera, tá cada vez pior para esse povo. Coisa que, assim, né, se pelo menos prometeu, tinha que cumprir. Gente, eu acho uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Eu acho assim, isso aí tinha que ser classificado como calúnia, essas coisas de promessa política, sabe por quê? Porque você vai lá, o político promete uma coisa, você vota nele porque ele promete naquilo. Chega na hora de fazer, ele não faz, ele não cumpre, ele some, desaparece e você perdeu o seu voto por conta de uma mentira. Vocês não acham também que isso deveria ser uma espécie de crime? Pois é, põe nos comentários. Vamos falar sobre crime, sobre STF, sobre decisões justas, injustas e equivalência entre os lados, né? E quem vai falar sobre isso é claramente Pavinato, né? Quem não ama o Pavinato com as suas falas? Luiz Roberto Barroso, ele mandou soltar uma mulher gestante e mãe de 2 filhos menores de 12 anos, que foi condenada a 5 anos de reclusão por tráfico de drogas. Na decisão, Barroso considerou a situação familiar e o fato da mulher ser primária, ter bons antecedentes, traficante com bons antecedentes, eu acho ótimas coisas do Brasil, e não fazer parte de organização criminosa, ela não tem carteirinha. Enquanto isso, a cabeleireira Débora Rodrigues, detida há mais de um ano, por escrever, porque não é nem pichar com batom, é escrever, porque é só você limpar. Por escrever com batom a frase "perdeu o mané", que é uma frase de bandido. Quem fala "perdeu o mané" é o bandido a hora que rouba. Agora não mais. Aí vem um ministro do STF e adota a frase de bandido. Aí ela escreveu de batom, tá presa preventivamente, ilegalmente há mais de um ano, porque ela escreveu com batom a frase de bandido que o ministro usou na estátua em frente ao STF no 8 de janeiro. E ela é mãe de 2 filhos, um de 6 e um de 9.
Ou seja, e a traficante tem bom antecedente. Infelizmente, os partidos de esquerda extremistas, eles cooptam jovens para serem criminosos. Em 1989, nos Marcelo deparamos... Bela, é o seguinte, você vende suplemento. Sim. Começa a usar o Tupó já fica bilionário já. Porque não está dando mais problema isso aí no Brasil. Eu queria fazer esse desabafo com você. Que tem porque o Marcelo, porque não sabe, tem o melhor suplemento alimentar, em whey, etc. Já vai pro pó branco, agora fica bilionário, pô. Tradição, família e propriedade. Meu pai me ensinou que a gente tem que ganhar dinheiro trabalhando. E, infelizmente, a política extrema de esquerda coopta jovens para serem criminosos. A ex-presidente Dilma Rousseff foi criminosa, né? Foi assaltante a banco, houve homicídio e outros que nós conhecemos. Em 1989, nós tivemos um sequestro de um empresário famoso, já falecido, Abílio Diniz, que era sequestrado por um movimento partidário de esquerda de El Salvador, que era coligado na época ao Partido dos Trabalhadores, por uma questão de terem encontrado no cativeiro e na sede deles panfletos do PT. O presidente Lula, na época candidato, perdeu a eleição para o então presidente Collor. Isso está se repetindo. Narcotráfico. Quem é Hugo Carraval? Quem é este general? Ele foi chefe da inteligência de Hugo Chávez durante muitos anos e ele controlava o narcotráfico para os Estados Unidos. Por isso que ele está preso hoje lá na Espanha. A partir do momento que há uma delação premiada, é porque há provas. A delação premiada não é pegar um criminoso que está na cadeia e pressionar ele, torturar ele para falar o que a gente quer ouvir, como na Inquisição. É, na verdade, pegar aquilo que ele está falando e verificar se ele tem provas. Então, segundo a delação premiada desse general El Pollo, e El Pollo em espanhol é o frango, então o general Frango, ele disse que era financiado e financiava partidos de esquerda, incluindo o PT. Então é claro que a massa de manobra do nosso governo hoje vai utilizar todas as suas forças possíveis para tentar evitar com que nós, povo brasileiro, a gente consiga. Então, mais uma vez, perdeu o mané. Mas a questão é essa, né? O STF não precisa ser partidário. Ele não pode e não precisa, porque o cargo é vitalício. Não tem rigor. Tá lá, vai ficar até 75 anos. Ou, quando vier, Deus nos livre e guarde, aquela senhora caveirinha de touquinha preta. Mas é muito gritante o que acontece, Luiz Arthur Nogueira. Pavinato, o STF não sai das manchetes. É incrível, né? E a manchete sempre negativa. É uma fábrica de injustiças. E qual o problema disso? Reforça a sensação de insegurança jurídica no país, o que atrapalha os negócios e a economia. Pavinato, não sei se você sabe, vou te contar uma coisa rapidinho. Eu tenho o privilégio de viajar muito o Brasil porque eu faço palestras econômicas. Quem é o público que me assiste? Empresários. Quando eu pergunto para eles hoje qual é o maior entrave para se investir no Brasil, o que eu esperaria de resposta? Carga tributária, juros altos, infraestrutura ruim. A resposta é insegurança jurídica protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora escuta essa, que já estamos falando. Ao mesmo tempo. Vocês viram, né? É um peso e uma medida para cada uma dos lados, né? Uma mulher que foi lá e pichou a estátua com batom tá presa. E a outra que tava traficando, não tá. É mais ou menos essa medida e os valores que a gente tem no Brasil, né? E outra coisa que eu achei interessante, que falaram nesse vídeo, é sobre a relação entre o narcotráfico do Brasil e com El Salvador, que realmente aconteceu, tá, gente? Pra quem não sabe, teve uma época que El Salvador teve uma primeira dama que era brasileira e que, aliás, era afiliada ao partido do PT. Ou seja, o que ela fazia? Administrava um esquema que no final foi pega aí por corrupção. Pois é, né? Do PT, corrupção, e ela foi presa, tá, gente? Ela teve uns problemas depois, e também o marido dela, que era o presidente, foi preso. E naquela época em El Salvador teve uma insegurança assim, ó, grande, e a situação das pessoas lá tá voltando desesperadoras, né? Quando a gente passou para um governo de direita, a situação mudou. Vocês estão vendo o estado que está El Salvador hoje.
Tá ótimo, gente. É um dos países mais seguros do mundo para se viajar. A economia de El Salvador, apesar de ser pouca e ser um país que não seja rico, tá subindo, gente. Pra vocês terem noção, o que faz a diferença de um governo no país? Um governo que realmente sabe dar e sabe ajudar o povo, né? E assim, por hoje a gente vai ficando com essas matérias, vai ter mais informações que eu vou trazer para vocês às 6 horas da tarde, então já fica aí. Vamos lembrar também que hoje tem um fato importante das eleições na Venezuela. Provavelmente a gente vai ter os resultados lá para as 8 horas, para as 6 horas da tarde. E eu vou trazer para vocês essas informações também, tá? Um beijo, então aguarda aí para saber de todas as notícias.